Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é dia 30 de junho, uma data muito especial para mim. Acabei de ficar estável, alcançar a tão sonhada estabilidade no meu cargo público e também hoje é aniversário do meu filho. Agradeço aos senhores pela compreensão de hoje. Nós fazemos esta aula agora nesse horário do meio-dia. Essa nossa aula hoje não será longa, tá, pessoal? Ela vai ser uma aula um pouco mais rápida. No entanto, vocês têm muita tarefa lá no Classroom. Lá no Classroom, pessoal, eu coloquei para vocês uma sequência de vídeos e uma bateria com mais ou menos 100 questões, salvo engano, 100 questões de processo penal somente da AOCP. Então, aproveitem o dia, logo depois de assistirem às aulas da professora Fernanda, para colocar em dia tudo que está lá no seu Classroom, porque ele é complementação da nossa semana insana, ok? De nada vai adiantar você assistir comigo às aulas ao vivo se você não realizar as tarefas que estão lá no Classroom. Vocês estão nessa consciência, não estão, sim ou não? Vocês já estão ali quase completo, resolveram quase todas as questões da OCP Direito Penal, que eu já deixei no Class, e agora as de processo penal, ok? Hoje, pessoal, eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente alguns apontamentos sobre inquérito policial que eu acho que pode ser cobrado na sua prova, ok? Que eu acho que pode ser cobrado na sua prova. Vamos a ele aqui. Como a nossa prova, pessoal, é uma prova extremamente legalista, senhores, não se esqueçam, abram a sua letra de lei aí e nós vamos fazer uma análise dentro da letra fria de lei que eu acho que vai ser cobrado para você no inquérito policial, ok? Olha só, primeira coisa, nós somos a polícia judiciária, tá, pessoal? Polícia investigativa. E ela vai ser exercida por autoridades policiais no território das suas respectivas circunscrições. Leve a informação para sua prova. Delegado de polícia, ele não tem competência, ele tem circunscrição. E qual é o objetivo, qual é a finalidade? Apurar infrações penais e as suas respectivas autorias. Então, lembre, estamos aqui diante da polícia judiciária. Em que ela atua, pessoal? Cada um atua. Viliane, desliga sua câmera, por favor, que está aparecendo aqui para mim. Aí ela está meio desfocada, aí está tirando minha atenção. Por favor, amada. Olha só. Aí, o que pode cair até numa questão discursiva, né? A função da polícia judiciária. Trabalhar que ela tenha uma circunscrição, não é competência em todo o território nacional, e a finalidade de apuração de infrações e sua autoria. Olha só, pessoal, o fato de eu ter a competência atribuída à polícia judiciária, ela não exclui a competência das autoridades administrativas que tenha, por lei, cometido a mesma função. Por exemplo, eu tenho lá situações relacionadas à CPI, eu tenho situações relacionadas a próprias autoridades administrativas que fazem apuração de infrações, né? Nada disso, o fato da polícia judiciária ter a função investigativa não impede que autoridades administrativas tenham função também, desde que sejam funções estabelecidas legalmente, ok? Outra coisa, pessoal, que é importante, tá na sequência de artigos que trata sobre o inquérito policial, é a situação relacionada à ação pública. Pessoal, esse artigo que fala que a ação pública deverá ser iniciada de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária. Pessoal, olha só, quando nós estamos tratando aqui, essa ação pública, nós estamos tratando da ação penal pública incondicionada. Anote no seu caderno. Nós estamos tratando da ação penal pública incondicionada. E ao tratar da ação penal pública incondicionada, a autoridade policial sim poderá dar início de ofício. E sobre a requisição, pessoal, do Ministério Público, tá? Essa requisição da autoridade judiciária, eu deixei riscado para vocês, em que pese está escrito no Código Penal. Ela é inconstitucional, ela não é aceita constitucionalmente. Porque quando a autoridade policial ela determina a instauração de um inquérito policial, ela está deixando a sua imparcialidade e ela está rompendo com o sistema acusatório, que em que pese esse artigo está suspenso, né? Nós adotamos
um sistema acusatório não somente de forma legal, mas um sistema acusatório que já está aí. A doutrina já vem trabalhando com ele, já vem prevendo o sistema acusatório. E, Tá? professor, eu tinha bastante dúvida com relação a isso, porque tem questões nesse sentido, né, pedindo a letra da lei, e inclusive gerava muita dúvida mesmo, porque... E aí eu vou tirar a sua dúvida agora. No momento em que você tiver, você vê que está lá na sua questão igualzinho como está aqui, ok? Igualzinho como está aí na letra fria de lei, falando da requisição da autoridade judiciária. Você somente vai marcar essa alternativa como correta se você tiver certeza que todas as outras estão incorretas. Entendeu? Todas as outras. A banca OCP, por ser uma banca extremamente legalista, eu acredito que se ela for cobrar, ela vai cobrar essa alternativa e vai dar ela como correta. Mas eu não posso garantir isso aos senhores. Portanto, se você cair em algum artigo que ele seja declarado inconstitucional, mas que está lá na letra fria de lei, você só vai marcar ele se você tiver certeza que todas as outras estão incorretas, ok? Se você tiver certeza que uma está correta, é porque ele provavelmente está errado em razão da sua inconstitucionalidade. Entendeu, Juliana, como você tem que trabalhar essa informação? Tranquilo, obrigada. Beleza? Olha só, só que eu posso começar também ação penal pública a requerimento do ofendido, nos casos em que eu estou diante da ação penal pública condicionada. E aqui também a requisição do Ministério Público também, no caso, pode ser condicionada também, tá? Porque para o Ministério Público determinar a instauração de um inquérito policial diante de uma ação penal pública condicionada, ele tem que estar com a representação da vítima. Então, esse de ofício se refere à ação penal pública incondicionada e esse segundo aqui, ação penal pública condicionada. Anotem, vá para o seu vadimeco. Outra coisa, pessoal, que pode cair na sua prova, e eu já destaquei os termos que virão, senhores, eu já destaquei os termos que virão. Quando eu falar do requerimento do ofendido, sempre que possível, senhores, vocês estão lendo essa palavra sempre que possível? Vocês leram isso? Repita aí comigo, sempre que possível. Porque lá na tua prova ele vai falar sempre. É imprescindível que o requerimento tenha. Não, não é. É sempre que possível. Qualquer coisa diferente disso está errado. Então vai ter que ter o quê? Sempre que possível, olha aqui. Narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado e seus sinais característicos e razões de convicção e de presunção de ser ele o autor da infração. Então você fala, olha, eu fui vítima de um crime assim, assado, aconteceu dessa e dessa maneira, e quem fez isso foi o fulano, e ele tem uma característica assim, assado. E aí também os motivos, né? Se você não puder fazer isso, determinar os motivos pelo qual você está impossibilitada de apresentar essas informações, ok? Além disso, sempre que é possível, lembrem desta expressão, sempre que é possível, senhores. Eu vou dar a nomeação das testemunhas com indicação das profissões e o local onde ela mora. Mas quando não for possível, pessoal, a autoridade policial que se vire junto com seus agentes para encontrar tudo isso, porque é o quê? Vou repetir sempre que possível. É obrigatório que no requerimento tenha isso? Não. Vou repetir mais uma vez para não ter erro. É sempre que possível. Ok? Olha lá. Ainda sobre inquérito policial, a minha não é que seja só minha aposta, mas assim, não tem como correr, não tem para onde correr com relação a isso. Se o delegado de polícia, ele proferir um despacho e ele indeferir o requerimento de abertura do inquérito policial, a vítima chega lá e ela representa, o delegado vira e fala, não vou instaurar o inquérito. Pessoal, a vítima pode recorrer. Nós não falamos aqui qual é o recurso, se é uma apelação, se é nada, se é um requerimento administrativo. Nós usamos a palavra recurso. Vocês estão entendendo? É recurso. E eu recorro para quem? Pessoal, o código fala em chefe de polícia. Em alguns estados, Gente, travou? Não. Sim. Eu acho que não Eu acho quando que caiu.
Oi, gente, já começou a aula? Já. Voltei, senhores, voltei. Tive que atender uma ligação aqui que entrou rapidinho aqui, da polícia, tá? Então, olha só. Lembrem-se de uma coisa. A pessoa, ela vem e ela requisita a instauração do inquérito policial. Aqui, quando eu estou falando da vítima. Se a vítima for negado a ela, o delegado proferir um despacho que indeferir, cabe recurso. E esse recurso é dirigido a quem? Chefe de polícia. Em alguns estados, o chefe de polícia é o secretário de Segurança Pública, tá, pessoal? Mas na sua prova não vai estar secretário. Se tiver o secretário é porque está errado. A não ser que a questão ele fala que o chefe de polícia é o secretário de Segurança Pública. Vocês entenderam? Tem que ter esse feeling, senhores. Olha lá, gente. Ainda sobre inquérito policial, o que eu acho que pode ser cobrado em prova? Que qualquer pessoa, senhores, pode ter conhecimento da existência de uma infração penal que caiba a ação pública. Neste caso, essa ação pública a qual eu me refiro é ação pública incondicionada. Porque se for condicionada, não é qualquer pessoa que pode ir lá falar e o delegado vai instaurar inquérito, tá? O nosso código, ele é um pouco incompleto em determinados momentos. Então, você pode colocar aqui que, neste caso dessa ação pública, o código está relacionado à ação pública incondicionada. Ok? É a ela que eu estou me referindo. Outra coisa, pessoal, outra coisa. Olha só, eu encaminhei lá nos grupos, há 1 hora atrás, mais ou menos, o atualizado, ok? Aí vocês vão lá para a página que está do atualizado. Vai lá no grupo, tá? Depois lá onde está inquérito policial. Outra coisa, pessoal, essa informação que vai ser dada à autoridade policial com relação ao conhecimento de um crime pode ser verbalmente ou por escrito. Geralmente ele diz na sua prova que é só por escrito. Você vai dizer, você está ficando doido, né? É verbalmente ou por escrito, senhores. E olha só, só que a autoridade policial, ela vai verificar a procedência das informações e mandará instaurar um inquérito, tá? Olha só, essa verificação de procedência das informações, elas dizem respeito, pessoal, quando eu estou diante de uma notícia crimes inqualificada ou a denúncia anônima, ok? Você pode lembrar, e vai ser cobrado na sua prova, que a denúncia anônima... Opa, perdão. Que a denúncia anônima, senhores, ela não é capaz de possibilitar ao delegado instauração de inquérito policial. O delegado, quando ele recebe uma denúncia anônima, ele tem que determinar a chamada verificação de procedência de informação, tá? É a chamada VPI, pode ser chamada também de verificação prévia de informação, ok? Mas levem para a prova, a denúncia anônima não possibilita instauração de inquérito. Ok? Outra informação importante, pessoal, no caso das ações penais em que exige a representação, o inquérito policial não poderá ser iniciado se não tiver a representação. Então, o delegado ele pode ter até notícia de um crime. Pode até ter notícia desse crime. Mas por ele saber que ele é um crime que necessite de representação, o delegado não vai poder iniciar qualquer investigação, nada, sem que tenha representação da vítima. Ok, senhores? Guardem isso na memória. Tudo tranquilo até aí? Sim, professor. Ok. Beleza. Quando o delegado de polícia estiver diante de uma ação penal privada, ação penal privada, pessoal, são aqueles crimes, os crimes contra a honra, né? A calúnia, a injúria, a difamação, são crimes de ação penal privada. Gente, o delegado também investiga esse tipo de crime, obviamente. Se alguém chegar no local e me xingar inteira, eu vou eu vou representar, requerer a autoridade policial que ela inicie um inquérito policial. Sim. Só que aí, pessoal, para o delegado iniciar isso, ele vai poder proceder ao inquérito, só que vai ter que ter requerimento da pessoa que tenha qualidade para intentar a ação penal privada, ok? Então, tome muito cuidado, que geralmente em prova ele vai dizer assim, não, delegado só se mete com ação penal pública, não se instaura inquérito por causa de injúria. Obviamente que se instaura, mas a instauração tem que ser por requerimento. Não estou falando de representação. Representação é uma terminologia para ação penal pública.
Requerimento para ação penal privada, ok? Vamos lá. Algumas diligências, pessoal, que estão estabelecidas lá no artigo 6º do Código Penal. Dê uma olhada aqui, pessoal, comigo. Essas diligências aqui. Gente, sempre que a autoridade policial tiver notícia da prática de uma infração, ela obrigatoriamente vai ter que se dirigir ao local. Gente, o antigo artigo 6º, inciso 1, dizia que sempre que possível. Agora não. É obrigatoriamente. E o delegado vai ter que chegar lá e fazer o quê, pessoal? Determinar que não se altere o estado das coisas para chegar até a chegada dos peritos. Gente, quem é que vai conseguir desvendar o local de crime? É o perito. O delegado chega naquele momento, pessoal, com a função de não deixar alterar o local do crime até a chegada do perito. Além disso, a autoridade policial vai apreender todos os objetos. Claro, obviamente, os objetos que têm relação com o fato. Mas presta atenção, ele só vai poder apreender esses objetos depois que o perito, olha aqui, liberar. Porque o que acontece? O perito pega os objetos que são importantes ali, vai fazer a análise desses objetos. Depois que ele fizer a perícia nesses objetos, o que ele faz? O que ele faz, senhores? Ele... Aí a autoridade policial vai poder apreender. Então, cuidado, que se tiver qualquer coisa na sua prova que não demonstre que essa apreensão é após ser liberado pelos peritos, está errado. Gente, com certeza vai cair isso na sua prova. Ele fala lá que o delegado, assim que chegar no local do crime, apreende os objetos para depois repassar para os peritos. Não, ele só aprende depois que o perito libera. O local do crime é do perito. Quem é o inteligente na investigação é o perito. Entendeu? Olha lá. Além disso, colher qualquer outra prova que servir para o esclarecimento, ouvir o ofendido, se ainda tiver ofendido, porque se ele estiver morto não dá para ouvir ninguém. Ouvir o indiciado, claramente aqui o código utiliza esse termo indiciado de forma incorreta, tá? E presta atenção, além disso, vai ter que ouvir ele, vai ter que passar um termo, e esse termo vai ter que ser assinado por quantas pessoas, pessoal? 2 pessoas. 2 testemunhas. 2 testemunhas. E testemunhas que tenham ouvido a leitura. Então, o que você faz, senhores? O cara, ele é ouvido, o delegado tem que ler para ele o depoimento dele. E 2 testemunhas assinam junto, ok? Além disso, o delegado pode fazer reconhecimento de coisas, pessoas e acareação. Acareação, colocar uma pessoa diante da outra para ver quem está falando a verdade. Essa é a ideia. Gente, outra coisa, é o delegado que determina que se proceda a exame de corpo de delito ou que faça qualquer outra perícia. É o delegado que faz isso, pessoal. Além disso, se o indiciado não tiver sido identificado, não tiver documentação, determina a identificação dele por processo datiloscópico, ok? E se for possível, galera, cuidado com essas palavrinhas que elas são do demônio. Se possível, não é obrigatório, é, se possível, juntar aos autos a folha de antecedentes, ok? Juntar aos autos as folhas de antecedentes, certo? Por que eu deixei destacado esse inciso 9 aí? Porque esse inciso 9, pessoal, e o inciso 10, eles são incisos que eu vejo cair muito em prova. Das últimas provas que eu fiz e que caiu o artigo 6º, esses 2 foram incisos que caíram. Justamente porque ele fala assim, o delegado não tem nada a ver com isso, o delegado só tem que prender. Não. O delegado, pessoal, vai ter que averiguar a vida pregressa do indiciado, sobre o ponto de vista individual, familiar e social, saber como ele é com a família, como ele era com os vizinhos, entendeu? Ver a condição econômica dele, ainda verificar qual era o estado de ânimo antes e depois do crime. Professor, isso daí é coisa de psicólogo, isso daí é coisa do defensor dele. Não! O delegado tem que ver como ele estava antes e depois do crime para saber até o que determinou. Tá? O ânimos do delegado não é o ânimos fudendi, pessoal, ok? O ânimos do delegado é aquele ânimos de procurar a prova. Vocês conhecem o ânimos fudendi? Não, né? É aquele ânimo de lascar a vida do cara. Não é isso que o delegado se propõe. O delegado se propõe a buscar o quê? As circunstâncias que levaram à prática do delito, a autoria e sua materialidade. E verificar o que estava, o estado de ânimo antes e depois do crime é extremamente importante, ok? Além disso, pessoal, apreciação do temperamento e caráter
da pessoa que cometeu o delito. Além disso, o delegado tem que colher qualquer informação sobre a existência de filhos. O ECA trouxe isso para nós, verificar se ele tem filhos, pessoal, se algum deles tem deficiência, o nome e o contato de alguma pessoa que vai ficar com essas crianças, ok? Isso é muito importante. Vai vir na sua prova? Possivelmente vai vir na sua prova, ok? Além disso, gente, outra diligência que é possível, tá vendo aí? Eu não copiei o código, colei para vocês, eu destaquei. Tem me dado um trabalhão realizar esse material para vocês, porque eu preciso que vocês enxerguem em caixa alta, que é importante, o que está grifado, ok? Olha só, o delegado, pessoal, ele pode proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie moralidade e ordem pública. Guardem isso. Pode ter reprodução simulada dos fatos? Pode, desde que não contrarie o quê? Moralidade e ordem pública. Outra informação importante sobre o inquérito policial. Tudo que for realizado no inquérito vai ser juntado num processo só. Aquilo que foi falado oralmente, pessoal, vai ter que ser passado a escrito ou vai ter que ser datilografado. Na época que nós tínhamos a máquina de escrever. O nosso código, pessoal, é 1941, ok? Ainda não passou, né? Vai ter que ser digitado no computador, né? Enfim. Em todas as páginas tem que ter a rúbrica da autoridade. Pessoal, não acha que você vai passar na polícia que você é autoridade policial. Fabi, você é autoridade policial? Of course not, né? Que pena, não sou. Quem é? É o delegado. Então não é o investigador que vai ter que rubricar em todas as páginas. É o delegado, ok? Outra coisa, prazo para finalizar o inquérito, senhores, é de 10 dias. Tá tranquilo, Fabi, 10 dias preso, 30 dias se ele estiver solto. Agora, sabe o que vai cair na tua prova? Esses 10 dias para finalizar o inquérito vai ser contado de quando? De quando se executar a ordem de prisão. Imagina que a Caroline com K, ok? A Caroline, pessoal, seja determinado para ela o mandado de prisão. Saiu o mandado de prisão para ela no dia 30/5. Só que eu só consegui prender a Caroline no dia 30/6. A partir de qual momento é que vai contar o prazo de 10 dias para finalização do inquérito policial? Gente, se ela estiver presa, do dia da ordem de prisão. E não é do dia da ordem, perdão, é do cumprimento da ordem. Então, não é do dia que o juiz mandou prender, é no dia que o delegado conseguiu prender. Quando eu falo delegado, nesse momento, pessoal, qualquer policial, ok? Então, fiquem com isso na memória. Finalizado o inquérito, gente, o que o delegado faz? Um minucioso, eu disse minucioso. Essa palavra é importante extremamente, porque o minucioso quer dizer detalhado. Um relatório extremamente detalhado. Olha, pai d'égua, estamos aqui com 52 pessoas online. Show demais, viu? É sinal de que vocês estão bem obedientes. Aproveitar que vocês estão online e dizer uma coisa. Aproveitem tudo que está na internet. Todos esses aulões que estão sendo dados. Tudo, assistam. Mas, pelo amor de Deus, se vocês confiam em mim aqui, pessoal, confiam em mim, não deixem de assistir tudo o que eu coloquei no Class. Se eu coloquei no Class, é porque é importante. Então, assim, priorizem, pelo amor de Deus. Assiste lá, tá passando uma aula de direito administrativo, né? A aula da professora Fernanda tem horário, tá? Pelo amor de Deus. Jéssica, tem que dar tempo de ver tudo o que você se propôs a estudar comigo. Ou então você não tinha pagado para estudar comigo. Entendeu? Precisa. Hoje é quarta-feira. Não seja negacionista. Gente, essa semana é a semana do tudo ou nada. Eu deixei para vocês lá no Class. Vai estar dando mais ou menos 6 horas de aula, onde eu resolvi todos. Eu disse todos, eu não vou dizer menos do que isso, eu vou repetir todos os exercícios de processo penal da AOCP. Você quer uma coisa que é mais prioridade do que assistir a aula onde eu resolvo todos os exercícios sem exercício de processo penal? Eu não vejo uma prioridade maior do que essa. Entendeu? Se você assistir no acelerado, você diminui de 6 para 5 horas. Gente, eu não tô nem aí. Eu só quero depois que o nego eu vou chegar para mim e falar assim, a questão que caiu na prova estava na minha aula tal que eu deixei para vocês. E o nego falar para mim, não deu tempo, professora, porque eu estava assistindo a aula do GRAM. Beleza. Depois, tá? Então, prestem bem atenção. Eu quero sim que vocês assistam. Olha, o GRAM tá com tiro.
tá? Professora Karine está entrando aí, vira e mexe, ela está entrando para ler o código com vocês. O estratégia está entrando também, mas, se você se propôs a entrar neste time da pessoa que vos fala, se você tirou R$ 50 para me dar, você tem obrigação, veio porque quis, eu não te convidei, obrigação de cumprir toda a minha meta. Deu para entender, senhores? Boa, Jéssica, muito bom. Eu gosto assim, você entendeu a mensagem. Hoje, por exemplo, eu vou finalizar essa aula daqui a pouco. Vocês vão ter aula com a Fernanda de 2 às 5. Depois vocês vão ter o horário livre que eu daria a aula, tá livre para vocês. Assistam essa aula. Beleza? Quem não conseguiu assistir hoje, não tem problema. Mas amanhã de manhã, pelo amor de Deus, não vá para a prova sem ver todos os vídeos que eu coloquei das questões da OCP lá. E continuamos. Olha só, pessoal. Além disso, no relatório, a autoridade pode indicar testemunhas. Mesmo essas testemunhas que ela não ouviu. Não tem problema. O delegado fala, a testemunha fulana de tal, em que pese não ter sido ouvida, estava no momento do crime. Beleza? E vai mencionar o lugar onde ela for encontrada. Aí, pessoal, preste atenção que o código fala. Se o crime, ele for um crime de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, pessoal, eu falei indiciado solto, eu não disse preso. Eu falei solto. A autoridade pode requerer ao juiz a devolução dos autos para novas diligências. E vai ter que ser marcada essas diligências no prazo que o juiz determinar. Então, se falar lá que vai ter que pedir para o Ministério Público a aumentar prazo, tá errado. É o juiz. Então, delegado, se falar que o cara tá preso, não pode. Em que pese poder, pode, mas aqui na letra fria de lei não pode, tá? Ok? Então, nós vamos com essa informação, certo? Muito bem. Continuemos. Além disso, o que eu mais tenho lá de informação importante sobre inquérito policial? Gente, é uma revisão de 1 hora de inquérito policial. Os instrumentos e objetos que interessarem a prova acompanharão os autos. O inquérito policial vai servir de base. Se serviu de base, vai acompanhar a denúncia. Gente, isso daqui vai ser modificado com o pacote anticrime, tá? Quando todos os dispositivos não estiverem mais suspensos. Porque depois ele fala, olha, o que ficou no inquérito morreu ali, não vai nem acompanhar a denúncia, tá? Mas nós vamos levar isso para a prova. O que o código fala que é função do delegado durante o inquérito? Olha só, fornecer o quê? A autoridade judiciária, qualquer informação necessária para a instrução do processo. Gente, o delegado, ele trabalha para o MP e para o judiciário. Como assim ele trabalha? Ele vai... A ideia é o quê? A pessoa cometeu um crime, que ela pague judicialmente pelo que ela fez, ok? Só que o juiz não sai na rua para investigar. O MP não sai na rua para investigar. Em que pese o MP ter poder investigatório, né? Mas o delegado, ele está investigando. Se o juiz requerer alguma informação, o delegado tem que informar. Além disso, se o juiz determinar realização de diligência, cuidado, que isso daqui, com a modificação pelo pacote anticrime trazer, o juiz não pode determinar a realização de diligências. Aí, só que o código fala, né? A não ser que sejam diligências indispensáveis para o entendimento dele, depois que todo mundo já tenha produzido provas, e que vocês leram lá na parte de provas, tá? Então, realizar as diligências determinadas pelo Ministério Público. Além disso, o que a autoridade policial faz? Cumprir mandado de prisão. Representar acerca da prisão preventiva. Gente, aí, prisão preventiva, temporária, mandado de busca e apreensão, qualquer coisa importante para o inquérito policial. Ok? Continuamos. Diligência nova. Diligência nova. Se é nova, vai cair. É nova do pacote anticrime? Não. Um pouquinho mais velha. É novinha, mas não é nova. Gente, olha só. Quando o delegado estiver diante dos crimes de sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, e essa é liberdade
necessária para obtenção da vantagem, resultando lesão corporal grave ou morte, extorsão mediante sequestro, ou então aquele crime do 239 do ECA, que é promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado a enviar criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais, vai ser possível que o membro do Ministério Público ou o próprio delegado requisite dos órgãos, sejam eles públicos ou privados, dados de informações cadastrais. Eu falei cadastral. Ou seja, ele descobre um número de telefone. Ele pode pedir para a Vivo dar de quem é aquele número. Ele descobre o CPF da pessoa. Ele pode pedir para a empresa ou qualquer coisa me passar o nome da pessoa. Ele pode dizer que a pessoa estava hospedada lá no Hotel Barrudado, em Santarém. A empresa pode sim passar os dados cadastrais dessa pessoa. Diante destes crimes, vocês ouviram que eu falei dados cadastrais? Eu não falei nada além disso. Eu falei somente dados cadastrais, ok? Nesse caso, pessoal, essa requisição tem que ser atendida no prazo de quantas horas? 24. De quantas horas? 24. Tem que ter o nome da autoridade, o número do inquérito e a identificação da unidade da Polícia Judiciária. Agora, eu vou falar de outro crime aqui. Tá vendo aqui que eu tenho tráfico de pessoas aqui? Beleza. Aqui, eu também trago tráfico de pessoas. Só que eu tenho uma diligência aqui que só vai caber ao tráfico de pessoas, que é pedir a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Preste atenção. Então, se cair lá que era para sequestro ou cárcere privado, vai poder pedir a localização nessa diligência da SORMA, como eu vou ver aqui agora, não. Eu falei em tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Agora, cuidado. Nós já vimos, e quem assistia a minha aula das resoluções das questões da OCP, a OCP, numa questão que ela cobrou, ela colocou o seguinte, ela colocou estes crimes aqui, ok, ela colocou estes crimes aqui, e colocou essa diligência aqui, e considerou como correto. Então, tome muito cuidado. A gente só vai marcar como correto se todas as outras estiverem erradas. Então, olha só. Quando eu estiver diante de uma situação, para eu prevenir, tá vendo? Eu falei prevenção. Eu falei repressão também, cuidado, porque ela pode falar assim, somente para a prevenção de tráfico de pessoas. Ou então, somente para a repressão de tráfico de pessoas. Não. O membro do MP ou o delegado de polícia, ele pode colocar na tua prova que também é só o delegado de polícia. Ou então só o MP. Você vai dizer que não, tá doido? Eu assisti em pleno meio-dia, almoçando uma revisão da Fabi, que ela falava gritando insanamente na minha cabeça. Como que eu vou errar isso, né? Olha aqui. Só que eu preciso dar uma olhada, autorização judicial. Então, ele pode pedir para as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações que elas disponibilizem imediatamente os meios que dê sinais de informações para localizar a vítima e o suspeito. Mas qual o crime? Tráfico de pessoas. Gente, o que é o sinal para fim desses crimes? É o posicionamento da estação de cobertura. Ou seja, a empresa vai me mandar o seguinte, olha, quando ele fez uma ligação na hora tal, deu uma latitude tal, deu uma longitude tal, deu uma distância da antena tal. Aí, o delegado consegue fazer uma triangulação. O delegado porra nenhuma, tá? Ele manda o investigador fazer uma triangulação e me dizer a localização da pessoa ali, tá certo? Então, é isso. Agora, atentem-se com a informação que é a que vai ser cobrada na sua prova. Gente, quando eu peço esses dados de comunicação, eu não tenho acesso ao conteúdo da comunicação. Ele não me dá o conteúdo da chamada, é só a localização. Além disso, tem que ser fornecido por um período não superior a 30 dias. Eu posso falar, tá? Ele fala, durante 30 dias me dá isso, ou 30 dias para trás, enfim. A renovação é uma única vez. Eu não falei várias renovações. Eu falei uma renovação. E essa renovação é por igual período. Então, cuidado que ele pode falar que vai renovar 30 mais 60. Ou renovações sucessivas. Sucessivas não pode, tá? Aí, olha só. Se precisar para período superior, pede para o juiz uma ordem judicial.
Agora, que é o babado, gente. O delegado, se nessa circunstância ele solicitar, ele tem 72. Quantas horas eu falei? 72. Eu falei 24, 48, não, falei 72 horas para instauração do inquérito, desde o momento em que foi registrada a ocorrência. Agora é o seguinte, Fabi, juiz demora demais para dar decisão judicial. Demora demais, senhores, demais. A pessoa está sendo traficada. E se o juiz demorar para dar essa decisão? Aí é que está o pulo do gato. Por quê? Tudo que foi falado aqui não é nada novidade. Em qualquer coisa você pode pedir esses dados de informação. Agora é o seguinte, o juiz ele tem um prazo de 12 horas da sua solicitação. Se em 12 horas o juiz não respondeu, pessoal, você vai pegar os seus... Você é delegado de polícia, tá? Ou então você que vai ser investigador vai falar com o delegado. Delegado, pega o teu pedido, mostra lá para Vivo que já passou 12 horas. Já passou 12 horas. E o juiz não te respondeu nada. A Vivo é obrigada a te mandar, mesmo sem a decisão judicial. Só que quando a Vivo te mandar, você tem que comunicar imediatamente ao juiz. Olha, juiz, você demorou demais. Você prejudicou a minha diligência. A Vivo já me encaminhou, tá? Quero ver se tu vai ter culhão para falar isso, mas não tem. Mas você fala, senhor, considerando, tananã, tô te informando que já recebi. Então, olha, não havendo manifestação judicial no prazo de 12 dias, a autoridade competente requisitará a empresa prestadora de serviço que disponibilize imediatamente os meios para a localização da vítima e aí você comunica o juiz. Então, tem que lembrar aqui do prazo de 30 dias, tá? Que é o prazo de 72 horas para a instalação do inquérito e essas 12 horas. Tranquilo até aí, gente? Olha só. Aqui ficou um pouco pequenininho, mas dá para vocês verem, tá? Coisa não é nova, já estamos quase partindo para o final da nossa aula, porque eu quero liberar vocês para assistir a sequência violenta. Eu coloquei lá no grupo, sequência violenta de aula. Se tu não assistir, vou já te dizer, tu não vai passar. Olha só, o ofendido ou seu representante legal, pessoal, presta atenção, poderão requerer qualquer diligência. Só que o delegado, pessoal, não está obrigado a realizar essa diligência. Ela vai ser realizada ou não a juízo da autoridade. Agora, se for uma diligência determinada pelo Ministério Público, ele está obrigado, sim, tá? Agora, se for a vítima pedindo, o delegado vai ver se é pertinente ou não, tá? Agora aqui, modificação do pacote anticrime. Se é modificação, vai vir na sua prova. Toda vez que nós tivermos, pessoal, membros do artigo 144 da Constituição Federal, eu vou dizer para vocês, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, pessoal, essas pessoas, quando elas figurarem como investigado em inquéritos policiais, ou qualquer outro procedimento extrajudicial, ou até mesmo inquérito militar, e a investigação for relacionada ao uso de força letal praticado no exercício profissional, seja ele de forma, olha aqui, vou até trocar a cor, consumada ou tentada. Ele vai dizer para você que é só na forma consumada. Pessoal, olha lá, vamos ver aqui que isso daqui já está em vigor. Nós tivemos ou não tivemos, no caso Lázaro, uma intervenção com resultado morte? Sim, nós tivemos. Foi o uso de força letal praticado no exercício profissional? Sim, nós tivemos. Foi de forma consumada? Sim, foi de forma consumada porque ele morreu para a tristeza de alguns, né? Nem me diga se você ficou triste. E para a alegria de muitos, pessoal. Olha, vou dizer para vocês aqui, eu já comentei ontem, né? Eu já participei de uma situação com intervenção policial com resultado morte. E realmente nós comemoramos. Mas não foi a morte das pessoas. Foi o fato da gente não ter morrido. Entendeu? Foi o fato da gente não ter morrido. Foi o fato de ter ficado, no caso não foi 20 dias, mas eu fiquei quase 36 horas numa situação como essa. E aí, um pânico que você passa, porque você acha que você não passa medo? Passa. Andar nessa transamazônica aí sem energia nenhuma, sem nada, passa. E aí, a gente vibrou, mas foi aquele vibrar de emoção de falar, poxa vida, não morremos numa situação como essa, tá? Então não falem merda no Instagram, no Facebook, não, porque quando eu ver aquela comemoração... Não era eu que estava lá no mato atrás dele. Hã? Eu fiquei triste porque não era eu que estava lá no mato atrás dele. Boa, guerreira! Muito bem. Então, assim,
Eu estou vendo tanta gente falando umas besteiras, mas enfim, vamos voltar para cá. Não é esse o coisa. O que vai acontecer? Teve uma intervenção policial com resultado morte, pessoal. O pacote anticrime trouxe uma excelente modificação. Cuidado, consumado ou tentado. Qual é? Gente, o investigado vai ser citado. Cuidado, você que estuda muito processo penal, você que é advogado, tá? Você sabe que a citação é só lá no processo. Só que eu trouxe para cá, para o inquérito, uma citação. Ele vai ser citado, pessoal. Para mim, seria mais correta a palavra notificado, mas o código usou citado, então vamos para o citado. Para ele constituir defensor no prazo de 48 horas. Cuidado! Esse prazo vai vir. E ele vai te confundir com prazo de 72, com prazo de 24, porque nós passamos sequencialmente 3 slides com prazos diferentes em horas. Nós passamos em 24 horas, nós passamos por 72 horas e agora ele tem 48 horas, tá? A contar do recebimento da citação para ele constituir um defensor no inquérito dele. Imagina que o policial vem e ele não constituiu defensor para isso. Pessoal, neste caso, o que a autoridade policial responsável pela investigação vai ter que fazer? Vai ter que intimar a instituição qual ele estava vinculado à época da ocorrência dos fatos, para que ela também, no prazo de 48 horas, indique um defensor. Olha só como o pacote anticrime trouxe essa preocupação com a intervenção policial com resultado morte e a defesa para o policial. Antes de começar qualquer coisa, cita ele para ele constituir advogado, 48 horas. Ele não constituiu, não começa nada, para tudo. Vai lá na instituição a qual ele está vinculado e fala, olha, indica um advogado para ele. Aí, pessoal, nesse caso aqui, preferencialmente vai caber à Defensoria Pública essa defesa. Eu disse preferencialmente, eu não disse obrigatoriamente. Que nesse caso dele não ter intimado, aí pode ser intimada a Defensoria Pública, tá? Mas olha aqui, só que nos locais onde ela não estiver instalada, vai ter que ser disponibilizado um profissional para acompanhar. É o ADOC, tá? Relacionados a essa defesa administrativa. Nós estamos falando em situação relacionada à corregedoria de polícia, tá? Agora, olha aqui. Nesse caso da indicação de um profissional que não seja defensoria pública, precisa de uma manifestação de que no local não existe defensor, tá? Então, cuidado com essa sequência de informações. Aí, olha aqui. No caso de não atuação da Defensoria Pública, os custos para o patrocínio dos interesses do investigado vai ser do orçamento próprio da instituição a qual ele está vinculado. Então, você vai ter que pagar um advogado, a instituição paga para ele. Não estou falando de defesa judicial. Estou trabalhando lá em inquéritos, na situação de inquérito, na situação administrativa. Aí vai te dizer o seguinte, que na localidade que não tem Defensoria Pública, vai ficar por conta do investigado o pagamento do advogado dele. Eu falei que é por conta dele? Eu falei que é pela instituição dele. Aí, olha aqui. Aí, pessoal, muito importante essa situação que eu acho que vai vir na sua prova. Quando nós estivermos diante de profissionais do Exército, né, das Forças Armadas, né, Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, tudo que eu falei para vocês vai poder caber, desde que a intervenção com resultado morte deles diga respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Fora isso, não. Nós não tivemos as situações em que o Exército foi chamado para intervir, ajudar lá na cidade de Belém quando estava um caos, no Rio de Janeiro quando estava um caos, beleza. Missão para garantia da lei e da ordem. Neste caso, aí sim, tudo se aplica para eles. Fora isso, não se aplica. Então, lembrem lá, falei Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, vai caber tudo isso que nós falamos agora se for missões de garantia da lei e da ordem. Perfeito? Olha lá. Gente, quase finalizando aqui nosso encontro, no meio do almoço. O Ministério Público, ele não pode pedir para o delegado, pega de volta o teu inquérito. Voltar. Davi? Olha só, voltar aqui um pouquinho.
O quê? Já, Janaína? Olha só. Gente, Ministério Público não pode simplesmente falar assim, delegado, pegue o seu inquérito aí de volta e indicie esse cara que você não indiciou. Não pode. Indiciamento é privativo do delegado. Então, a lei diz que ele não pode devolver o inquérito, a não ser que ele leia o inquérito e fala assim, poxa, eu vi isso daqui, o delegado falou, né, que tem uma testemunha lá no Curuçambá, né, lá em Monte Alegre, lá em Óbidos, né? Eu vou falar para o delegado ouvir essa testemunha. Isso ele pode? Pode. Então, a devolução do inquérito do Ministério Público para o delegado está condicionada à realização de novas diligências, senhores, ok? Gravem isso na sua memória. A autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito de polícia, em razão do quê? Do princípio da indisponibilidade. Ok? Em razão do princípio da indisponibilidade, o arquivamento do inquérito vai seguir o que nós temos lá no nosso artigo 28, ou no antigo, que é o que está vigorando agora, ou no novo artigo 28, ok? Depois de ordenado, olha só, depois de ordenado o arquivamento por falta de base de denúncia, a autoridade poderá proceder a novas pesquisas, se ela tiver novas provas, beleza? O crime que não couber ação penal pública, no caso ação penal privada, quando finalizar o inquérito policial, o relatório do inquérito vai ser encaminhado para o juiz. E o juiz vai ficar esperando, pessoal, vai ficar esperando a iniciativa do ofendido. Quem levantou a mão pode falar aí no chat, ok? Que já já eu leio a sua pergunta. Outra coisa, inquérito policial é sigiloso. Para que sigiloso? Para poder guardar a elucidação do fato ou interesse social. Falamos aqui de atestado de antecedentes. Preste muita atenção aqui para você que já em algum momento já fez merda na sua vida e já teve que parar na delegacia de polícia. Antecedentes criminais, quando for solicitado, a autoridade policial não poderá mencionar anotações relacionadas à instauração de inquérito, ok? Salvo se esse inquérito tiver virado processo e esse processo existiu uma condenação anterior. Além disso, ainda com relação aos antecedentes, a autoridade policial não poderá mencionar qualquer coisa relacionada à instauração que tiver contra ele atualmente, certo? Para finalizar aqui a parte relacionada a inquérito, pessoal, muito simples, é só letra de lei mesmo. O DF e as comarcas em que houver mais de uma circunscrição, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrições outras, independentemente de precatório. Ele pode falar, olha, vai investigar lá na outra cidade, precisa determinar precatório? Não, tá? Ou qualquer outra requisição, certo? Ao fazer remessa dos autos ao juiz competente, a autoridade policial vai oficiar o Instituto de Identificação Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo que tiver sido distribuído os dados relativos à infração ou à pessoa do indiciado. Pessoal, nós analisamos aí, não falei do arquivamento do inquérito, porque eu vou falar quando a gente for falar de ação penal nos nossos próximos encontros, tá? Prestem muita atenção. Tudo de inquérito policial que eu acho que pode cair, nós resumimos aqui nessa aula de revisão hoje em menos de 1 hora. O que vocês têm de obrigação hoje? Está no seu Classe uma sequência de 5 aulas e uma bateria com mais ou menos 100 exercícios somente do Instituto AOCP, que foram resolvidas por esta professora. Então, quem já assistiu essa aula, na época que eu dei essa aula, assista novamente. Quem não assistiu, precisa fazer isso hoje. Pessoal, encerramos por aqui o nosso encontro de hoje com muita tarefa de casa, ok? Fiquem com Deus, foi um prazer inenarrável. Vão almoçar e eu vou almoçar também. Obrigada, professora, pela aula. Muito Beleza, top. Fiquem com Deus. Tchau, prof. Beijo. Tchau, professora. Beleza. Obrigado, professora, pela aula. E Valeu. assistindo essa aula agora aqui, nesse horário de meio-dia, hora do Ângelo, eu fiquei pensando que essa sua aula poderia ser uma excelente peça de dissertativa. A senhora concorda? Pode ser também. Olha, sabe o que eu acho que pode ser uma situação da peça dissertativa? Eles falarem sobre a legítima defesa de terceiro,
porque veio, né, agora está lá com essa modificação do pacote anticrime, ainda a intervenção policial com resultado morte e esse procedimento aí da defesa. Eu acho que pode cair. Então, dê uma lida nisso aí, que é importante.